Muito boa noite, você que está aí conosco nessa sexta-feira, dia 28? Dia 28. Eu, juntamente com a minha esposa, Fabiana Brito, é uma honra muito grande estar aqui com essa oportunidade de voltar às lives que o Erivelto fazia, né? E, em primeiro lugar, eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de compartilhar um pouquinho da nossa história, das nossas experiências de casado, das nossas aflições, dicas. Então nós estamos começando uma jornada de todas as sextas-feiras às 19h37, falar um pouquinho da palavra de Deus, falar um pouquinho do relacionamento, falar um pouquinho sobre intimidade e transparência em todos os relacionamentos e principalmente relacionamento com Deus. E quero agradecer na sequência a minha esposa que topou essa jornada de live conjugal para a gente poder levar um pouquinho aí desse transbordo para você. E é importante que você interaja conosco, que você compartilhe, que você curta, que você aperte os coraçõezinhos como você sempre fez. Isso vai trazer muita alegria para os nossos corações. Vou deixar minha esposa falar um pouquinho e na sequência eu gostaria que ela fizesse uma oração de entrega realmente desse projeto de fazer lives conjugais sobre intimidade e transparência nos relacionamentos. Então, vou deixar que ela se apresente para quem ainda não conhece ela, apesar de que ela está aí nas lives todos os dias no canal dela, né, às 6 horas da manhã, 6 horas. Então, ela vai se apresentar e na sequência ela vai fazer uma oração de entrega dessa jornada, desse projeto aí de lives todas as sextas-feiras aqui, eu juntamente com a minha esposa. É isso aí, Júlio. Então, eu sou Fabiana, uma filha amada do Senhor, porque é assim que eu me sinto. Espero que você também. Esposa do Erivelto, mãe de 2 filhos, Pedro e Miguel. E tenho recebido um chamado muito forte de compartilhar a intimidade com o Senhor, né? De mostrar para as pessoas o que mais nós podemos fazer para ter essa intimidade com o Senhor. E eu faço isso de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, e você está convidado lá no meu canal do Insta. Às terças-feiras, às 19h30, nós também fazemos um estudo bíblico a respeito de Gênesis, que já está finalizando este. E o Eri me convidou para fazer essa aqui conjugal com vocês, para falar sobre intimidade, sobre transparência, da importância e do quanto realmente a nossa vida ela foi transformada, né? Do quanto a nossa vida passou a ser assim uma vida nova de verdade, uma vida única em Cristo de nós dois e da nossa família, depois que nós mudamos alguns hábitos, depois que nós passamos a ter mais intimidade com o Senhor e transparência entre nós dois. E é um pouquinho sobre isso tudo que a gente vai começar a falar aqui hoje. Às vezes são coisas tão simples que você que é casado e até você que é solteiro, que pensa em ter um dia uma convivência com alguém, e que faz muita diferença na vida, né? Coisas bem simples mesmo. Isso aí. Fazer a oração, né, amor? Fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos e te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque a tua misericórdia se renova todas as manhãs. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, porque o Senhor nos preparou. O Senhor disse que já nos conhecia desde antes da fundação do mundo, Senhor, e que o Senhor já escreve no teu livro tudo aquilo que é da tua vontade que aconteça na nossa vida. Então, se nós estamos aqui, se o Senhor nos permitiu estarmos aqui, é porque esse é o teu querer. E o Senhor diz também na tua palavra que do Senhor é o querer e do Senhor é o efetuar. Mas sabemos que o processo, que é o meio desse tempo, cabe a cada um de nós. Aquilo que nós colocamos, damos o primeiro passo para fazer, para concluir, né? É aquilo que cabe a nós, que cabe a nossa ação, que cabe o nosso movimento. E por isso nós estamos aqui. Então, Espírito Santo, faça o que tiver que ser feito aqui. Dê-nos a sabedoria, o discernimento, o entendimento para escutar a voz de Deus e repassar a todos aqueles que estão assistindo e que assistiram essa live gravada depois. Usa das nossas bocas, nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para usar das nossas bocas para falar. Muito obrigada, em nome de Jesus nós te agradecemos.
E já te agradecemos por todas as pessoas que estão escutando e por tantas vidas que serão transbordadas de amor através de ouvir esse momento com o Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém. Muito obrigado. Você que está chegando na nossa live, nós estamos começando uma jornada de live sobre intimidade e transparência. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas intimidade, como assim, Erivelton? Nós temos intimidade em todos os nossos relacionamentos, ou nós deveríamos ter, né? Só que não é intimidade com qualquer um. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a intimidade com Deus. E aí eu já quero deixar uma pergunta para você. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? De 0 a 10, você poderia, do seu interior, falar assim, hoje eu tenho um nível de intimidade 7, 8, ou, olha, realmente, Erivelton, o meu nível de intimidade com o Senhor é muito baixo. Eu diria para você que eu estava num processo assim também, de um nível de intimidade muito baixo, mas a partir do momento que a gente decide, que a gente começa a entender, que a gente começa a estudar, a gente começa a observar que tudo começa com a intimidade divina. Quando a gente tem intimidade com o Criador, a gente acaba entendendo que quando a gente olha para a nossa esposa, para o nosso filho, a gente começa a ver que também precisa de um nível de intimidade. Só que são intimidades diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, você teria coragem de contar tudo para a sua esposa? Você que está assistindo essa live agora, de repente você que está aqui, você é casado, casada, você já se abriu para ela o suficiente para você elevar o nível de intimidade? Outra palavrinha que a gente vai trabalhar muito aqui nessas lives é o quesito da transparência. Você é transparente com aquelas pessoas que você se relaciona? Muitas vezes, quando a gente esconde algo, a verdade fica obscura. E aí, o que acontece? Nós podemos estar caminhando para um mundo de trevas. E nas nossas lives, a nossa ideia principal é trazer duas passagens bíblicas, todas as nossas lives. Passagens bíblicas que demonstram intimidade do Criador com os personagens da Bíblia. Hoje nós vamos trazer aqui duas passagens muito lindas que trazem essa intimidade. E no final de cada live, é importante que você fique até o final, que nós vamos compartilhar com você, três formas. Todas as nossas lives de sexta-feira eu vou compartilhar no final 3 formas de você aumentar a sua intimidade com o Criador. E essa jornada dessas lives que começa hoje, nós estamos muito entusiasmados porque eu tinha dado uma parada nas lives, eu e a minha esposa, né? A live eu e ela. Mas eu estava sentindo um chamado muito forte, que eu precisava abrir a minha boca para falar sobre a parte da intimidade conjugal. Mas não vai ser só uma parte da intimidade conjugal. Nós vamos falar da intimidade primeiramente com o Criador. E eu tenho aprendido muito com a minha esposa sobre essa intimidade, esse tempo de qualidade para aumentar a intimidade com o Senhor. E é claro também que nós vamos falar nessas lives de sextas-feiras às 19h37, a intimidade que é importante que você tenha com o seu cônjuge, com os seus filhos. De repente os nossos filhos não nos abrem algumas situações porque ele percebe que se ele contar alguma coisa para nós, ele vai sofrer alguma repreensão. De repente você foi criado de uma forma muito repreendida ali, como eu, por exemplo, a gente não podia falar sobre alguns assuntos. E é sobre isso que nós vamos falar nessas lives. E eu queria que a minha esposa falasse um pouquinho aí sobre essa parte da intimidade e transparência, ela trazendo aí um pouco de conceito sobre essa parte de intimidade e transparência na parte espiritual. E aí na sequência nós vamos falar sobre essas duas passagens bíblicas que está lá em Êxodo 33:11. Você que já está aí, de repente você está com a sua Bíblia em mãos ou está aí por perto, estica o braço aí, pega a sua Bíblia e já vai lá para Êxodo 33:11 e na sequência 1 Samuel 3, do 7 ao 10. Mas eu vou deixar que ela fale um pouquinho aqui sobre essa parte da intimidade e transparência voltado para a parte espiritual.
Na verdade, Eri, é uma ilusão a gente achar que consegue esconder alguma coisa do nosso cônjuge, né? É uma ilusão. É uma ilusão primeiro porque pelo fato de não estar tão visível e dele não saber, né? Seja algo que você considera mais grave ou algo até mais simples, mas só pelo fato de você ter a intenção de esconder alguma coisa, isso já mostra a sua infidelidade para com ele. O Senhor disse lá em Gênesis que o homem e a mulher, né, eles deixariam pai e mãe e eles se tornariam uma só carne. Então, eles são uma pessoa só, eu e ele somos um só. E o Senhor diz também na sua palavra que Ele conhece o nosso coração e os pensamentos do nosso coração antes mesmo que a gente pense. Antes mesmo que a gente pense, Ele já sabe o que a gente vai pensar. E é por isso que quando Jesus Cristo veio, lá no Antigo Testamento, Ele falava assim, por exemplo, no caso do adultério. Vou dar esse exemplo, que é um exemplo muito comum na vida conjugal. No Antigo Testamento, Ele falava que o homem tinha que ser pego em flagrante com a mulher com quem ele estava adulterando, e os dois tinham que ser pegos juntos para poder declarar que houve um adultério. Quando Jesus Cristo veio, Ele falou assim, olha, se o homem sequer pensar, olhar para uma mulher com pensamento de adultério, com pensamento de um homem que está desejando uma outra mulher, ele já pecou em seu coração. Então, Jesus, na verdade, ele veio dificultar as coisas, né? Porque ele está mostrando para cada um de nós que Deus, ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Então, a gente esconder qualquer coisa do nosso cônjuge, da nossa relação, já é uma mentira. Já é uma mentira e, portanto, já é um pecado, né? Porque o pai da mentira, vocês já sabem quem é, a gente não precisa falar. Então, se nós estamos plantando uma coisa ruim, que é uma mentira, que é uma omissão, que é um pensamento duvidoso, um pensamento enganoso, logo, o que nós vamos colher? Como o Eri falou no começo, algo que venha te levar para as trevas, para uma região escura. E isso é uma ilusão, porque às vezes você acha que está tudo bem na sua casa, que está tudo bem na sua família, mas pelo fato de você não se atentar com esses detalhes dos pensamentos, as coisas começam a ir acontecendo devagarzinho, quando você vai perceber, o negócio já desabou e o casamento já está chegando no fim, né? Então, é tudo muito mais sério. Mas, antes que a gente entenda sobre a intimidade do casal, a gente precisa primeiro ter intimidade com o nosso Pai, né? Como ele colocou. Com o nosso Pai Celestial. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, porque o Espírito Santo dele habita dentro de mim. Então, já que eu sou uma só com o meu cônjuge, nós dois temos a presença do Espírito Santo, e esse Espírito Santo é o mesmo, tanto em mim quanto é o mesmo nele. O Espírito Santo, o Senhor, ele só vai nos realizar os desejos do nosso coração se nós dois nos deleitarmos nele juntos. Porque lá em Salmos está escrito assim, ó: deleite-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Só que você que é casado, você que tem um cônjuge, não adianta você sozinha se deleitar nele. É lógico que isso vai ajudar e é necessário, né? A nossa vida íntima com o Senhor individual. Mas existe o outro lado, quando nós somos casados. Quando nós temos a oportunidade de fazer isso juntos, porque o Senhor diz que somos um corpo só, imagina o Espírito Santo agindo da mesma forma em nós dois. Nós nos deleitarmos juntos diante do Senhor. E Ele realizará os desejos do nosso coração, que vai ser único também. Então, os nossos desejos têm que ser um só, os nossos sonhos têm que ser o mesmo de família, para que o Senhor possa direcionar, porque dele é o querer e dele é o efetuar. Se nós estamos de acordo com isso, vai acontecer. Então, tudo facilita, tudo caminha bem quando nós temos essa intimidade. Que legal, muito bom, muito bacana. E assim, para falar de intimidade, principalmente nessa parte conjugal, eu confesso para vocês, boa noite a todos que estão chegando aí, nós estamos aqui numa live falando sobre intimidade e transparência. Eu posso confessar para vocês que eu não era tão transparente e tão íntimo com a minha esposa como eu sou hoje. E esse processo continua. É muito interessante,
Cada um de nós sabemos o quanto de transparência e de intimidade nós temos com o nosso cônjuge. E é algo muito interessante que quando você começa a elevar o seu nível de transparência com o seu cônjuge, o seu nível de intimidade também aumenta, porque é um ciclo contínuo. Intimidade gera transparência, transparência gera intimidade e é um ciclo contínuo. E eu fiz essa pergunta desde o começo. Você acredita que você tem transparência 100% com o seu cônjuge? Você deve estar se perguntando, e você, Erivelton? Ainda 100% não. É um processo. Todos nós estamos nesse processo. Mas como a Fabi falou muito bem, primeiramente nós conquistamos essa intimidade com o Senhor, essa confiança, essa intimidade que quando nós depositamos toda essa confiança no Senhor, aquele que nos fez semelhança a Ele, o que acaba acontecendo? A nossa confiança a gente deposita nele. E aí não importa o que o mundo vai falar sobre a meu respeito. Eu me conheço, eu tenho uma identidade em Cristo. E aí esse nível de transparência, de confiança naquela pessoa que eu me relaciono, ele aumenta. E ele aumentando, o que vai acontecer? Eu vou ter muito mais transparência. E aí eu faço uma pergunta para você profundamente agora. Você gostaria de ter mais transparência, intimidade com o seu cônjuge? Erivelton, você está falando de intimidade sexual? Também, mas não é só sobre isso. É uma intimidade de quando você observar que o seu cônjuge está ali meio tristonho, né? Tá meio de cabisbaixo. Você já começa a observar, falar, meu esposo, minha esposa não tá legal. Tem algo que está acontecendo que está deixando ele preocupado. Seja nas finanças, seja no trabalho, seja em alguma questão, seja alguma questão familiar. Mas a esposa, o esposo começa a observar que realmente ele está de canto, está tristonho. Isso é um nível de intimidade. E esses dias nós estávamos nos perguntando, né? Você sabe qual é a cor preferida que eu gosto? E você sabe qual é a cor preferida que o seu esposo ou a sua esposa gosta? Você sabe qual é você sabe qual é a parte de os 5 sentidos do amor? Você sabe quais são as 5 linguagens do amor que a sua esposa tem? Inclusive tem um teste bem bacana para você descobrir quais são as linguagens de amor que o seu esposo tem e que você também precisaria conhecer dele. É um teste. Nas próximas lives aí futuramente, numas próximas sexta-feira, eu vou disponibilizar esse teste para você fazer, para você descobrir qual é a linguagem do amor que você precisa conhecer do seu esposo. Nós estamos falando sobre esse nível de intimidade. Você sabe qual é a comida preferida do seu esposo? É sobre esse nível de intimidade. E quando você tem esse nível de intimidade, o que acontece com a sua vida? Você começa a ter muito mais transparência. Você não tem motivos para esconder, por exemplo, uma senha de celular. Você é um livro aberto para a sua esposa. E aí? Em termos de livro aberto da sua vida para a sua esposa, você daria uma nota 7, 3, 2? Que nota que você dá hoje para o nível de transparência e intimidade no seu relacionamento com a sua esposa? E nessas 2 passagens bíblicas que nós vamos trazer hoje, nós vamos observar que o personagem Moisés com Deus tinha um nível de intimidade muito grande. Nossa, você imagina você ter a oportunidade de falar face a face com o Criador, igual está aqui em Êxodo 33:11. Olha que coisa mais linda. Aqui nós já estamos entrando nessas 2 passagens bíblicas que nós vamos trazer a cada live. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. E aí a gente começou a viver um nível de intimidade a cada dia maior. Mas isso só vem com o tempo, com o nível de confiança e transparência que você vai tendo em conhecer a outra pessoa. Mas você precisa estar disposto, você precisa render ao Senhor em primeiro lugar e depois render
ao seu nível de confiança na pessoa que dorme com você, com o seu cônjuge. E isso faz toda a diferença em toda a vida conjugal. Agora, levando para a parte dos filhos, imagina o quão é importante você conhecer intimamente quando o seu filho está ali cabisbaixo, quando o seu filho está doentinho, está um pouquinho aquebrantado. Será que ele está passando por alguma coisa, alguma situação? Chegou da aula um pouquinho meio tristonho. Se ele tiver um nível de intimidade grande com você, que você que é pai, ele vai se abrir um pouco mais. Agora, se ele não tiver tanta confiança assim, ele pode de repente ficar um pouco reprimido e muitas vezes procurar comentar até com um coleguinha, um amigo. E aí que tá, com quem que você anda comentando sobre as suas intimidades? Então, nós temos que escolher realmente com quem nós estamos compartilhando a nossa intimidade, né? Então vamos lá, a Fabi vai ler para nós agora essa parte aqui, que é uma das passagens bíblicas que nós vamos compartilhar aqui com vocês hoje, que é Êxodo 33:11. Você pode ler, por favor, Fabi? Ele diz assim, ó: E o Senhor falava com Moisés face a face, como o homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento. Mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. Olha que coisa linda. Você via que Moisés falava com Deus face a face. Esse face a face, você imagina o nível de confiança que Deus tinha em Moisés, né? Aí a gente pensa assim, puxa, quem era Moisés? O que me difere de Moisés? Você gostaria de ter esse nível de intimidade que Moisés tinha com o Senhor? Quem não gostaria, né? Mas isso é possível, porque Moisés era um ser humano como nós, não era nenhum alienígena, era um ser humano da terra, um terrestre aqui. Então nós podemos chegar nesse nível de intimidade, mas isso é uma conquista, isso é uma busca incansável de estar mais próximo do Senhor. Quer falar um pouquinho? Fala sobre isso. Eu falo assim que muitas pessoas às vezes leem as histórias da Bíblia e se colocam no passado, né? Como se Deus fosse um Deus diferente da época de Moisés e um Deus diferente de agora. Mas a fé que você tem para crer em Jesus Cristo e crer que Ele morreu na cruz e foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, do trono, e enviou o Espírito Santo para morar dentro de você e dentro de mim, essa mesma fé com a qual você crê nisso, é a mesma fé que você tem que crer que o Deus apareceu lá para Moisés e tinha intimidade com ele, para falar com ele. É o mesmo Deus que aparecia para Adão e Eva todos os fins de tarde e ia ter relacionamento com eles, né? Conversar com eles. Então, o que o Senhor mais quer é ter relacionamento conosco. Se Ele é o Deus que nos criou, que criou todas as coisas, que nos formou e nos conhece desde antes da fundação do mundo, quer ter relacionamento, por que você acha que Ele falou que um homem deveria se casar com uma mulher e os dois se unirem para estarem juntos como um único só corpo? Para que eles também tivessem relacionamento. E esse relacionamento não é só o sexual mesmo. É um relacionamento por inteiro, de todas as áreas, em todos os sentidos. E esse mesmo Deus de antes, que aparecia lá, é o mesmo Deus de agora e é o mesmo Deus de amanhã. Ele vai ser o mesmo Deus sempre, porque Ele não muda. O mundo espiritual, todas as vezes que a gente está lendo a Bíblia, lendo a palavra, a gente precisa entender que o mundo espiritual ele é real, o mundo espiritual ele existe, o mundo espiritual a gente não enxerga, ele é invisível, mas é um movimento que ele está sendo feito o tempo todo. Nesse momento aqui que nós estamos falando da palavra do Senhor, que você tirou o seu tempo para escutar, que você está aqui, está acontecendo um movimento espiritual aqui e aí. E o mesmo Deus que permitiu falar com Moisés lá, é o mesmo Deus que está permitindo que isso aconteça aqui agora. Você percebe o quanto a gente precisa assim, parar para refletir, prestar atenção no quanto é sério qualquer coisa que você resolva fazer? Do quanto nós temos que prestar atenção nesse mundo espiritual, que ele é real e existe. Porque nós temos corpo, alma e espírito. E a única coisa que vai fazer nos conectar com
com o Criador, a única coisa que vai fazer nos conectar com as regiões celestiais, com o mundo espiritual, é o nosso espírito, é através dele. Porque é esse espírito que foi soprado nas nossas narinas, no nosso nascimento, e é esse espírito que volta para Deus quando nós morrermos aqui na Terra, né? Quando nós formos para a eternidade, é o nosso espírito que volta com ele. E às vezes a gente leva isso de uma forma muito como se fosse historinha, muito como se fosse mentira, muito como se não acreditasse. Acredita sem acreditar, sabe? Mas a mesma fé que você tem para acreditar em Jesus é a mesma fé que você tem que acreditar no mundo espiritual. É a mesma fé que você tem que acreditar que Jesus tinha relacionamento com Moisés, com Adão, com Eva e com todos os outros. E a mesma fé que você tem que acreditar que ele tem um relacionamento com você. Gente, Deus fala com você. Ele fala. Você já parou para pensar nisso? Ele fala. Ele fala comigo todos os dias, porque a gente se permite, se entrega para ele, para que ele possa falar. Nosso espírito está conectado o tempo todo. A gente entrega da nossa presença para ele. E é o que ele mais quer desde o começo da fundação do mundo. É que você entregue da sua presença para ele. É que você tenha relacionamento com ele. E quando esse relacionamento é de um casal, de um cônjuge, quando tiver filhos, de uma família inteira, você não sabe a festa que é no céu quando isso acontece. Que legal, muito bom, Fá. Você que está chegando aí agora, nós estamos começando hoje uma jornada de lives de sextas-feiras às 19h37. Live Intimidade e Transparência Conjugal. E essas lives, nós temos um objetivo de compartilhar um pouquinho, né? Como eu falei no início da live, você que está chegando agora, você que vai assistir essa live depois. A ideia dessa live é trazer duas passagens bíblicas onde os personagens da Bíblia falavam com o Senhor em nível de intimidade. E aí nós vamos trazer aqui todas as sextas-feiras duas passagens bíblicas. E no final eu vou compartilhar com vocês 3 formas de aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Eu vou compartilhar no final, então fica até o final. Se essa live está fazendo sentido para você, compartilha ela para 3 pessoas. 3 pessoas que você gostaria muito que aumentasse o nível de intimidade com o Criador. Só tem que ser 3 pessoas que você gosta muito. E de repente, essa pessoa é o seu esposo. E você gostaria que ele aumentasse o nível de intimidade com você. E quando a gente fala em intimidade, como a Fabi falou muito bem, algumas coisas eu não tenho dúvida que você que está aqui hoje, você que é casado, eu não tenho dúvida nenhuma que você ainda não compartilhou tudo de intimidade que você tem da sua jornada de infância, da sua jornada de juventude. Erivelton, você já trouxe tudo em nível de intimidade? Eu diria para você quase 100%. A gente sempre lembra de alguma coisa, a gente fala assim, puxa, eu vou compartilhar. De uma coisa é certa, quanto mais você é transparente com quem você relaciona, principalmente o seu cônjuge, os seus filhos, mais você aumenta a sua confiança no Criador. Você vai passando por um processo, você vai adquirindo maturidade. Então hoje, para você ter uma ideia, o que eu vivi na minha infância, os meus traumas, os meus abusos, hoje a minha esposa tem conhecimento. Então quanto mais você traz esse nível de transparência para o seu cônjuge, mais essa vida é respeitada. Por quê? É algo que eu vivi, que você viveu. Aí você deve falar assim, puxa, mas isso aumenta o nível de confiança? Sim. Porque, como diz a palavra, nada fica encoberto debaixo dos céus. Então, assim, eu vou ser bem franco para você. Se você não traz o seu nível de transparência com a pessoa que você dorme todos os dias, você vai trazer para quem? Ah, Erivelton, eu trago para o Senhor. Ok. Mas eu falo para você, aqui na terra, quem você confia? Eu diria para você que é casado, você tem que ter um nível de intimidade. Você tem que ter um nível de transparência elevadíssimo.
É transparência em tudo. Em transparência quanto que você tem na sua conta financeira. É transparência na sua intimidade conjugal. O pessoal está escrevendo aqui bastante, que legal. Eu não vou deixar de ler, com certeza. A Silvia colocou aqui, tudo inicia relacionamento com Deus. Excelente, Silvia, colocação. Aí o Wendel colocou, caramba, eu tentei fazer isso, mas a minha ex não suportou. O que me levou a pensar, precisa falar tudo mesmo? Wendel, eu posso assegurar para você, hoje, com 48 anos de idade, com 18 de casado, que eu vou fazer agora dia 20 de agosto, se eu tivesse tido essa revelação e essa instrução, eu traria tudo no primeiro dia de casado. Mas muitas vezes o que acontece? Eu costumo falar o seguinte, que a gente tem faculdade para advogado, para engenheiro, para médico, mas não tem uma faculdade para casados. E aí muitas vezes a gente aprende com o tempo, ou pega um pouco daquela porção que os nossos pais vivenciaram como casal, e a gente pega um pouco daquilo e acredita que é só aquilo. E na verdade tem muito mais quando nós aprofundamos na palavra do Senhor. E esse nível de intimidade aumenta. E aí eu pergunto para você novamente, qual o nível de intimidade que você tem hoje com o Criador? E aí é um dos motivos que nós estamos caminhando nessa jornada dessas lives de sexta-feira, que é justamente trazer no final da live 3 formas de você aumentar o nível de intimidade. De preferência antes de casar, né, Wendel? De preferência. Mas sabe o que acontece, Wendel? Acho que antes de você entrar agora na live, que eu não tinha visto que você tinha entrado, eu falei um pouco sobre a questão da mentira e do engano. Do quanto isso, como Deus sonda todo o nosso coração e conhece tudo, né? E quando entra a mentira, na verdade, num relacionamento, ou algo que não é correto perante ao casal, ali o casamento já acabou. Porque no momento, mesmo que não foi contado para o cônjuge, já existe, já está instalado. O coração, Deus já conhece e tá ali escondido. Você não vai conseguir mais ter uma vida em paz com o seu cônjuge, sabendo que estão vivendo numa mentira, porque não foi falada a verdade. Então, onde há mentira, já morreu, não existe mais prosperidade. Por isso que, às vezes, o fato de contar e acabar dá a impressão que só acabou por causa disso, mas na verdade já tinha acabado muito antes. Porque eu tenho certeza que no coração e na mentalidade já não estava em paz, né? Já não estava mais em paz. Então a verdade, ela precisa ser dita, né? Eu penso assim, mas é lógico que vai do seu relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. E também o cônjuge, ele tem que estar já numa caminhada com o Espírito Santo, né? Tem que estar numa caminhada com o Senhor também, para poder ter a sabedoria para tomar a melhor decisão, ter a sabedoria para perdoar, ter a sabedoria para resolver começar de novo, né? Tudo isso. Mas a verdade, ela prevalece sempre, eu penso assim. Legal. E olha que interessante. Você que vai assistir essa live depois, eu diria para você que é o seguinte: muitos casais gostariam de ter um nível maior de intimidade conjugal, gostaria de ter um nível de intimidade maior com o Senhor. E isso é uma conquista, né? Para alguns chega com 25 anos, para outros com 30 anos, outros com 40, com 50. Mas o que é mais interessante é que não depende da sua idade cronológica. Você pode buscar elevar a cada dia o seu nível de intimidade com o Senhor. E aí é muito interessante que eu ouvia falar, né, que Deus falou comigo, eu ouvia nas pregações, né? Mas como Deus fala comigo? Quer ver uma coisa simples? Sabe quando você está no meio da sua rotina de trabalho ou em algum lugar e vem em mente uma pessoa? De repente vem o nome de alguém na sua mente. Você lembrou de alguém. Esse lembrar de alguém é o Espírito Santo lembrando você sobre aquela pessoa. E aí de repente o Espírito Santo está falando para você: por que você não liga para essa pessoa e fala algo de positivo para ela? Gente, o Espírito Santo fala conosco
o tempo todo e de várias formas. Não é verdade, Fabi? Ah, sim, com certeza. E é engraçado que eu não sabia disso, né? Eu não sabia que ele falava assim. Mas de tanto você ouvir outras pessoas que já têm um nível de espiritualidade mais elevado e tal, a trazer esses fatos que o Espírito Santo fala dessa forma, você começa a ficar mais atento, você começa a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. E aí daqui a pouco você fala assim, do nada você lembra de alguém. E aí você começa a falar assim, nossa, como que essa pessoa apareceu na minha mente assim? Ou de repente você vê alguém e você fala assim, poxa, eu gostaria, no seu íntimo, você sente que gostaria de falar algo para alguém, ou dar um abraço em alguém que você viu, é o Espírito Santo falando com você. Essa é uma das formas, né? Mas eu não entendia, será que é assim mesmo? Será que... E aí eu confesso para vocês que eu me sentia assim até meio desconfortado, né? Do tipo, nossa, Espírito Santo, você está falando com um monte de gente aí, não está falando comigo? Eu quero que você fale comigo também. Mas é sobre esse nível de intimidade que ele vai aumentando com o tempo. Mas só que nós precisamos andar em verdade. Uma das formas de aumentar esse nível de intimidade é andar em verdade, que é o que a Fabi estava explicando. E é por isso que eu quero compartilhar todas as sextas-feiras com vocês 3 formas de aproximar ainda mais dessa intimidade com o Senhor. Isso está fazendo sentido para vocês? Vocês gostariam de ter conhecimento sobre essas 3 formas de aumentar o seu nível de intimidade com o Senhor? Aperta o coraçãozinho aí, pessoal. Aperta aí para saber se essa live está fazendo sentido para você. E compartilha com aquelas pessoas que falam assim, puxa, é um compartilhar. É pegar um aviãozinho que está aqui do lado direito inferior e isso, olha para você ver. Elivelton, mas por que você está pedindo para compartilhar? É porque de repente, uma frase, uma palavra que foi dita aqui nessa live pode fazer um casal refletir sobre que nível de transparência, que nível de intimidade que eles têm um com o outro. Isso pode fazer toda a diferença, sabe no quê? Em impedir um divórcio. Impedir um divórcio. Porque você, com a sua ação de compartilhar uma live, onde esse casal ouviu uma palavra e ele colocou em prática, ele impediu um divórcio. Ele impediu a destruição de uma família. Porque você tomou essa atitude de compartilhar a live. E aí eu gosto de um provérbio que fala, provérbio 16:4 fala, tudo para Deus tem uma finalidade, até o injusto no dia da desgraça. Então, quando fala que tudo para Deus tem uma finalidade, essa data de hoje, ela já estava escrita no livro da vida, antes da fundação do mundo, já estava escrito que nós faríamos essa live hoje. Que o Espírito Santo ia tocar no meu coração para voltar a fazer essas lives com a minha esposa. Isso é obra do Senhor. Isso é uma das formas de aumentar a minha intimidade com o Senhor. Tirar tempo para o Senhor. Esse momento que nós estamos fazendo aqui é um momento de nós, como casal, elevar o nosso nível de intimidade com o Senhor. E você que está aí do outro lado, está assistindo, você poderia estar assistindo um monte de outras coisas. Deve estar com uma programação muito grande aí na sua TV. Ou de repente, uma sexta-feira, você poderia estar aí rolando o seu Instagram, mas você está aqui, observando, aprendendo algo conosco para poder compartilhar com outras pessoas. Isso é uma das formas de aumentar a intimidade com o Senhor, porque nós estamos aqui em igreja, porque se eu estou aqui com a minha esposa e você está aí do outro lado, mesmo que seja online, nós estamos sendo igreja aqui. Faz sentido, família? Com certeza. Né? Com certeza. Então, é importante quando você compartilha. E o Instagram, o que acontece? Quando você aperta o coraçãozinho, para quem não sabe, quando você aperta o coraçãozinho, o Instagram percebe que mais pessoas estão gostando desse conteúdo. E aí o que ele faz? Isso é algoritmo, ele entrega para mais pessoas. Ele vai entregar, Elivelton, para poder mostrar mais você, a sua esposa, que vocês estão fazendo live. Não tem nada a ver sobre isso. É sobre a mensagem que Deus está pedindo para que saia da minha boca e da boca da minha esposa. Esse é o papel fundamental. E quando você tem isso muito claro, porque Deus sonda o nosso coração.
Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Nós poderíamos estar fazendo um monte de outras coisas. Todos nós tivemos aí uma semana carregada de trabalho, né? Poderíamos estar cansados. A minha esposa estava tirando um cochilo agora há pouco. Eu falei para ela, eu fui buscar ela no trabalho. Eu falei, acorda aí, nós vamos começar hoje a live conjugal sobre intimidade e transparência. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque Ele permitiu que ela trabalhasse o dia todo, assim como eu, e que ela chegasse aqui e se disponibilizasse do tempo dela para trazer essa mensagem para você. A Viviane está colocando aqui, horário de janta no trabalho. Sabe uma coisa, Ari, que existe? É que assim, a gente quer ser liberto, né? Ser liberto, porque libertação é você tirar as algemas, tirar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te aprisiona, para você se libertar. Só que a libertação, ela gera dor. A libertação, ela gera dor. Porque muitas vezes vai te fazer enxergar aquilo que você não quer enxergar. Ou viver aquilo que você não gostaria de viver. Como, por exemplo, uma separação. Quando o Endoei perguntou sobre o risco de falar, né? O risco de falar. É lógico que você tem que ter certeza no seu coração daquilo que você vai fazer. Mas uma vez que se instalou uma mentira dentro de um casamento, ali o casamento já acabou. Porque ali já foi permitido que entrasse algo que já não deixasse transparente a relação de um com a relação do outro. Sempre vai haver uma coisa no meio. Sempre irá haver um muro. Por mais que pareça que tá tudo bem, sabe? Sempre vai haver um muro. Porque a memória sempre vai vir. Sempre vai vir. Então, você vai viver na escravidão sempre. A vida inteira, mesmo que estejam os dois casados juntos numa mesma casa, vai continuar vivendo na escravidão, porque vai existir uma omissão, uma mentira que está separando os dois para evitar uma transparência. Então, a libertação, ela causa dor, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo, a Cristo é luz, né? E luz é transparência. Então, é uma ilusão também a gente achar que o fato de esconder, o fato de que omitir, isso em certo momento vai ajudar, porque não vai. É sempre uma coisa que está escondida debaixo do tapete. Então, não vai. O casamento ele já acabou lá no começo, quando surgiu a mentira. Lá já havia acabado o casamento, na verdade. Então, o fato de ter havido ali uma separação de corpos e de ter decidido cada um viver numa casa, ali é só algo como uma consequência, né? Mas a confiança, ela já foi quebrada. Tanto é que quando os dois permanecerem e continuarem juntos, um vai ter que ganhar a confiança do outro novamente. E isso também não vai ser fácil, isso também vai levar um tempo, vai precisar de uma dedicação, de uma reconquista. Mudança de porque atitude. São seres humanos, né? Mudanças de atitude. Isso vai levar um tempo, mas o que eu quero deixar aqui é que assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não é só sobre o relacionamento. A verdade, por exemplo, de traumas que eu tive na minha infância. Coisas que eu lembro e coisas que eu nem sequer lembro, que estão no meu inconsciente. Por exemplo, quem sofreu abuso sexual, né? Quem já sofreu abuso. Fica aquela coisa ali escondida em você, que você tá vindo à memória todo o tempo e que você tá lembrando. Se você não resolver essa situação dentro de você, trazer para a luz, conversar com o Senhor, para Ele trazer o perdão para com essas pessoas que fizeram isso por você, você também vai estar vivendo ali, algemada, você vai estar vivendo ali acorrentada, porque isso vai te impedir de fazer um monte de outras coisas. Então, você primeiro vai precisar sentir a dor de que lembrar dessa situação, lembrar do que aconteceu, para depois trazer isso à luz e depois resolver. E aí sim, conhecendo essa verdade, isso irá libertar. Porque para tudo precisa haver transparência. O Senhor, Ele já conhece tudo sobre a sua vida, tudo que está no seu coração, tudo que acontece no seu casamento, Ele já conhece tudo. Então, você não precisa mostrar para Ele. Quando Ele pede para que a gente se conheça e olhe para o nosso coração, né? Ele fala que o nosso coração é fonte de vida, né? Cuide cuidadosamente, diligentemente do nosso coração, porque dele brota a vida.
Então, não sei se você sabe, mas o nosso coração já foi comprovado que ele tem 40 mil neurônios. E todos os nossos pensamentos, ao contrário do que antigamente os cientistas achavam, primeiro eles vêm para o nosso coração, e do nosso coração passa para o cérebro, do cérebro ele manda mensagem para o corpo. Então, por isso que o Senhor fala lá na passagem da Bíblia, lá em Provérbios, guarde diligentemente, quer dizer, com tanto cuidado o seu coração, porque é dele que brota a vida. E se essas memórias que foram escritas de forma errada estão lá dentro do seu coração, elas já foram escritas. Então, até que você traga isso à luz, até que você queira resolver isso, para que haja transparência, isso vai te causar prisão, isso vai te colocar em algemas. Então, por mais que tenha depois havido separação, por mais que depois eu tenha tido consequências pelos próprios atos, ainda assim a transparência foi bem melhor. Uau, muito bacana. E como eu falei para vocês, você que está chegando aí agora, nós estamos todas as sextas-feiras, agora, a partir dessa agora, fazendo essa live sobre intimidade e transparência conjugal, mas também falando sobre essa intimidade com o Senhor, intimidade com os relacionamentos com o seu cônjuge. E nós vamos lá para a segunda, com a segunda passagem bíblica, Porque a ideia dessa live é trazer duas passagens bíblicas que demonstram intimidade dos personagens da Bíblia com o Criador. E agora nós estamos indo agora para a segunda passagem bíblica, e aí na sequência, fica aí até o final, que como eu prometi, todo final das lives eu vou compartilhar com vocês 3 formas de você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. E quando eu falo para vocês, que é para vocês, mas bate aqui na tela e volta para nós, porque nós também queremos muito praticar essas 3 formas para poder aumentar ainda mais o nosso nível de intimidade com o Criador, porque os benefícios são maravilhosos, ok? Então vamos lá para a segunda passagem bíblica, que tem uma intimidade entre Deus e o profeta Samuel. Está lá em 1 Samuel 3, 7, 10. A Fabi vai ler para nós. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela 3ª vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: Vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. Ai, que lindo, né? É muito lindo, E aí eu fico imaginando assim, quantas vezes Deus já nos chamou várias vezes: Erivelton, vai lá, abre a sua boca, fala de um pouquinho das dificuldades que você teve no relacionamento, traga um pouquinho de vitórias que você teve no relacionamento, porque quando você abrir a sua boca, você vai trazer muita edificação, em primeiro lugar para o Senhor, mas para aqueles que estão casados também. Conta um pouco das suas tribulações, conta um pouco das vitórias sobre as tribulações, porque quando você fizer isso, você vai trazer muita luz para muitos relacionamentos. Traga depoimentos de como você superou alguns traumas da sua infância, porque quando você fizer isso, você vai trazer muita luz, muito entendimento para outros casais que também provavelmente possam estar passando por essa mesma situação. E aí Deus fala no seu ouvido, fala no meu. De repente o Senhor fala assim: olha, você está lá num belo dia na padaria tomando um café, comendo ali alguma coisa, comendo, e aí chega alguém ali meio desconfiado, e o Senhor fala assim: por que você não paga um café? Por que você não paga um café semelhante àquele que você está tomando para essa pessoa aí que você sentiu assim que ele está ali querendo tomar um café também? E aí muitas vezes a gente ouve aquela voz e fala assim: ah não, acho que não está falando comigo não. Deus fala de várias formas, o tempo todo conosco. E de repente ele já falou várias vezes sobre algum assunto. E muita gente fala assim: não, isso aí é coisa da minha cabeça. Será?
É o que aconteceu com Samuel. O Senhor estava querendo falar com Samuel, mas parece que ele não estava acreditando que o Senhor queria falar com ele, né, Fabi? É que, na verdade, no Antigo Testamento, algumas pessoas só que conseguiam ouvir a voz de Deus. Não eram todas as pessoas, né? Eram os profetas, eram pessoas escolhidas, assim como Moisés, depois Arão. Algumas pessoas escolhidas, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. E Samuel era só uma criança, então ele estava ali na casa, vivendo já com o profeta Eli, e aí ele ouvia que Deus falava com o profeta, mas ele mesmo não tinha ouvido ainda, porque não existia o Espírito Santo dentro dele. Agora hoje não, hoje o Espírito Santo ele habita aqui, basta que a gente creia nisso. Ele habita dentro de mim e ele habita dentro de você. E é o mesmo Espírito que habita dentro de cada um de nós. E ele vai falar no seu coração de um jeito que você consiga entender, usando as coisas que você já sabe, usando coisas que você já esteja acostumada, para moldar de forma que você entenda do seu jeitinho. Ele vai falar comigo de acordo com as coisas que eu já costumo estudar, de acordo com as coisas que eu já vejo, de acordo com as coisas que eu já busco. Ele vai falar com uma pessoa que está lá no Japão do jeitinho que a pessoa vive lá. Porque assim, ele fala com todos porque o Espírito é o mesmo em todos. Então hoje, para essa palavra ser revelada, não é necessário você estar próximo de um profeta, não é necessário você ser um escolhido por Deus. Basta que você busque. Porque ele só quer da sua presença. Ele só quer da sua presença. Então, se você buscar, ele vai abrir a porta e ele vai vir conversar com você. É simples assim, né? E isso que é a gente tirar um tempinho mesmo, que é o que vai falar agora no final, né, amor? Não vou falar. Perfeitamente. Uma das formas, né, que o Senhor tem falado no meu coração sobre intimidade é você tirar tempo com ele. Eu vou falar das 3 que não são essas, né? Mas é tirar um tempo. E eu costumo falar o seguinte: olha só, raciocina comigo. O dia tem 24 horas. Se a gente tirar 8 para trabalhar, 8 para dormir, ainda nos sobra 8 horas. A pergunta é: o que você tem feito com essas 8 horas? Exceto as 8 do trabalho e as 8 de dormir. É forte, né? Será que você que está aí nos assistindo agora, você que está nos ouvindo, você que vai ouvir depois dessa live, será que você não tem meia hora, 1 hora para o Senhor, para estar ali, de alguma forma, aumentando o seu nível de intimidade com o Senhor? E é sobre isso que eu vou falar agora no final. Existem várias formas de você aumentar o seu nível de intimidade. E eu quero agora compartilhar com vocês. Mas eu preciso saber se vocês querem, né, que eu compartilhe aí essas 3 formas de aumentar a intimidade com o Senhor. Aperta aí o coraçãozinho. Pessoal, preciso saber se vocês querem. Alguém já apertou aí o coraçãozinho, ó. Aperta o coraçãozinho aí que agora eu vou entrar na parte que eu quero também aprender. Eu já li o que eu vou falar para vocês, mas ao mesmo tempo, tá subindo o fogo do Espírito Santo aí, isso é muito bacana. Quando você faz isso, o Senhor está sondando o seu coração. Está falando: olha, você está com sede. Você tirou o seu tempo para poder estar fazendo alguma outra coisa, mas você está aqui ouvindo o que o Erivelto e a Fabiana estão falando nesse instante. Então vamos lá. 3 formas de aumentar o seu nível de intimidade com o Senhor. Oração constante. Através da oração podemos nos comunicar com Deus, compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e necessidades com Ele e ouvir a sua voz. A oração é um meio poderoso para nos aproximarmos de Deus e desenvolver uma conexão pessoal com Ele. Olha para você ver. Olha essas últimas palavras aqui. Desenvolver uma conexão pessoal com Ele. Essa conexão pessoal aqui, Ele fala conosco de várias formas e diferente da forma que fala com a Fabi. Ele fala diferente. Ele fala com cada um de nós, 8 milhões e poucos de seres humanos. Ele fala com cada um de uma forma diferente.
Muitas vezes a gente quer que o Senhor fale conosco do jeito que fala com ela ou fala com o outro, que parece que o outro tem mais aquela unção, que tem mais aquele imã do Espírito Santo. Não, Ele fala conosco de forma diferente, em função do que está no nosso coração. Isso é muito peculiar, né, Fabi? Ali, cada um de nós temos essa forma, e Ele sabe dessa forma o qual é importante. Falar com cada um de forma diferente, né? E a segunda forma de aumentar o seu nível de intimidade com o Senhor, eu vou pedir para minha esposa linda ler esse aqui. O estudo das Escrituras, né, da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus e através do estudo diligente das Escrituras podemos conhecer mais sobre quem Deus é, seus propósitos e seus ensinamentos. Ao mergulharmos nas Escrituras, permitimos que Deus fale conosco e revele sua vontade através das nossas vidas. O que acontece? A Bíblia, isso daqui só, são palavras que estão escritas. Mas a partir do momento que você começa a ler, mas focando o seu espírito, como eu falei, em conectar o seu espírito com o Espírito de Deus, ele vai te revelar o que está por detrás das letras. Ele vai te revelar aquilo que está no Kairos, nós temos o nosso tempo, que é o Cronos, um tempo cronológico, e o Kairos, que é o tempo que é do Senhor, ele é atemporal. E assim, nas regiões celestiais já existe de tudo, e em Efésios está escrito assim, que nós já fomos abençoados, está no passado, com todas as sortes de bens espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, tudo está lá. E nós, uma coisa que pode chocar você agora, mas conforme você se permitir ter relacionamento com Ele, sabe o que você vai perceber? Que você consegue acessar o céu. Que lindo isso, né? Isso é lindo. Você consegue acessar o céu. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso só vai ser possível através do primeiro ponto que o Eri falou, que é você entregar da sua presença para Ele, na sua intimidade, você tirar um tempo para conversar com Ele. E quando eu falo conversar, é tirar aquilo que está no seu coração. Não são palavras decoradas, são palavras que vêm do seu coração. Porque mesmo que Deus já saiba de tudo que está escrito lá, Ele quer que você fale, Ele quer que você coloque para fora, porque as palavras também têm poder, né? Ele quer que você coloque para Ele o que você quer. E o segundo ponto é você conhecer a história dele. Porque como que você vai ser íntimo de alguma coisa se você não conhecer essa coisa? Como, por exemplo, que você quer ser íntimo, por exemplo, de uma pessoa que você conheceu e você admira muito, que é maquiadora, você que é mulher, por exemplo. Você conheceu uma maquiadora, gostou muito dela e você gosta muito de se maquiar. E você quer ficar íntima dessa pessoa. Então o que você faz? Você vai lá no Instagram, você fuça tudo dela, você descobre todas as coisas que ela gosta, tudo que ela posta, como que ela faz, onde, que loja que ela costuma comprar. Você estuda tudo da vida dessa pessoa. Porque você quer ficar íntima dela, você quer conhecer essa pessoa. E com Deus não é diferente. Se nós queremos ter intimidade e conhecer dele, a gente tem que conhecer as histórias que ele deixou aqui, olha. A gente tem que conhecer. E quanto mais você conhece das histórias, mais ele vai revelando o espírito que está por detrás das letras. E aí ele vai te dando um caminho para você acessar o céu. E acessar o céu é você pegar essas bênçãos que já estão disponíveis, que ele já te abençoou, e trazer elas para a terra. Então você materializa na terra aquilo que já está pronto para você no céu. Olha que forte isso, né? Que legal, bacana, Fabi. E quando a Fabi fala aqui nessa parte da intimidade, me fez lembrar, tem uma vez que eu ouvi alguém falando assim que, eu não sei o nome que dá alguém quando estuda muito, por exemplo, um artista, e aí tem alguém que conhece tudo sobre a vida daquela pessoa, o tipo de roupa que ela usa, a comida que ela gosta, quantos CDs ela já lançou. Então é uma pessoa que conhece assim profundamente, né, aquele artista. Mas de uma coisa é certa, essa pessoa pode conhecer tudo da vida deste artista, mas a esposa desse artista, os filhos desse artista, têm uma intimidade que essa pessoa não tem. Então, olha para você ver o nível de intimidade, o quanto é importante.
Tipo fã. Isso, Viviane, bem colocado aqui. Então, é tipo assim, tem uns fãs que conhecem de tudo a vida daquele artista, mais profundamente. Até como ele respira. Mas somente a esposa desse artista e os filhos é que tem mais conhecimento na intimidade sobre essa pessoa, né? E aqui agora, caminhando para os finalmente aqui, a terceira forma de você aumentar a sua intimidade com o Criador é a confiança e obediência. Assim como os personagens bíblicos confiaram em Deus e obedeceram às suas orientações, também devemos depositar nossa confiança em Deus e obedecer os seus mandamentos. A obediência demonstra nosso amor e compromisso com Deus e nos aproxima mais dele. Então, olha só, a confiança e obediência. Nós temos que depositar nossa confiança nos homens? Claro que não, né? Nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Obediência. E olha só, tudo começou com a desobediência. Gente, se a gente voltar lá no comecinho de toda a história, quando Deus falou para Adão e Eva não comer do fruto, ali começou a desobediência. Então aqui quando fala que uma das formas, eu diria que assim, por ser essa de tão iniciado, né, bem no começo da criação, a obediência tem tudo a ver. E aí, o quanto nós estamos sendo obedientes à palavra do Senhor? Vamos refletir um pouquinho sobre o quanto eu quero estar íntimo do Senhor, o quanto eu estou disposto a dedicar ao meu cônjuge, a conhecer um pouco mais das aflições dele, a história de vida dele. Será que eu estou realmente respeitando a história de vida do meu cônjuge? E será que realmente eu estou respeitando a minha própria história de vida? Ou eu estou querendo levar uma vida com uma identidade de uma outra pessoa? Eu já me fiz várias vezes essa pergunta. Será que você não está tentando ser outra pessoa? E muitas vezes quando a gente tenta ser outra pessoa, a gente se perde. Não é verdade, Fabi? E aí o que acontece? A nossa identidade está em Cristo. Antigamente se perguntava quem você é? Aí eu respondia, eu sou profissional tal. Não. O Senhor tem me revelado através de estudos e dedicação que realmente nós somos a imagem e semelhança dele. Quando a gente entrega admite essa identidade em primeiro lugar, o restante é construção aqui na terra. Mas a nossa identidade principal está na semelhança que Ele nos criou. E assim nós vamos caminhando para o final dessa live. Então, recapitulando aqui as 3 formas de aumentar o nosso nível de intimidade com o Senhor: oração constante, estudo das Escrituras, confiança e obediência. Isso fez sentido para você? Aperta o coraçãozinho aí, manda um joinha, faz qualquer movimento aí na live, mas é importante que você tenha muita reflexão sobre essas formas de aumentar o seu nível de intimidade. Vou deixar a Fabi falar mais um pouquinho aqui e nós já estamos caminhando para finalmente dessa live. Eu acho que por hoje nós já falamos bastante, né? Para você que ainda não sabe, eu faço live de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Só sobre intimidade com o Senhor, né? Cada dia é um tema diferente, são muitos temas que nos ajudam na intimidade, que você não tem nem ideia. Já tem várias lives gravadas que estão lá no feed. O meu Instagram é Fabiana... agora... Deu um branco? Fabiana Hebreus 6:11. Fabiana Hebreus 6:19. Coloca lá que vai aparecer alguma coisa mais ou menos assim. Enfim, todos os dias às 6 horas tá lá, tá bom? E eu desejo pra você mesmo, porque o Senhor, Ele só quer ser íntimo de você. Ele só quer ter esse relacionamento, mas precisa de dedicação da nossa parte, né? Nós precisamos nos entregar mais a Ele. E quando isso acontece, a sua família
é uma família que faz festa no céu, como eu falei no começo. É isso. Então, uma boa noite para você. Beijo, Zena. Que o Senhor continue te abençoando, porque nós já somos abençoados. E até sexta-feira que vem, com a permissão do Senhor. Tchau, 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 gente. tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.